Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos falar acerca sobre a volta do Senhor Jesus. E o texto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os versos 51 e 52, que diz assim: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Hoje, meus amados, vamos destacar o aspecto que Paulo evoca ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A ciência, nos últimos anos, tem colecionado dados com abordagens mais frequentes e intensas, fato que não é novidade, e que estão relacionados com o envelhecimento da Terra. São profundas alterações no ecossistema, sinais de desequilíbrio envolvendo o meio ambiente, têm sido apontadas pelos cientistas como advertências no sentido de estimular governos e nações a uma tomada de posição e compromisso de cuidar da limpeza e recuperação do planeta dentro de projetos ecológicos para preservar florestas, oceanos, águas dos rios, o clima, com vistas à melhoria da qualidade de vida das populações. Será que todos os acontecimentos que provocam o envelhecimento e os já citados desequilíbrios da Terra são um acaso? Não. Permitam-me citar Pasteur quando diz que o acaso não existe. E se por acaso o acaso existisse, ele afirma, ele só prepararia os espíritos preparados. No entanto, na Bíblia, a palavra de Deus, encontramos profecias a respeito de tudo o que o planeta Terra tem vivido. No texto que lemos e que estamos estudando, somos informados de que a volta do Senhor Jesus, esse acontecimento na Bíblia, nós já sabemos, é chamado de arrebatamento. Será precedido pelo toque de uma última trombeta, conforme o texto, cito, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Meus amados, de que é que nos fala a trombeta? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, as trombetas estão sempre ligadas a momentos escatológicos, com avisos solenes, juízos determinados por Deus, sem nenhuma conotação, e isso é importante, meus amados ouvintes, sem nenhuma conotação de punição ou vingança, e que exclui o sentido de surpresa. É sim uma advertência de Deus ao homem, com sinais visíveis a todos, de modo a que entendamos e possamos discernir o seu projeto, ou seja, Jesus ressuscitou e vai voltar. Os juízos precedidos pelos toques de trombetas são proclamações feitas por anjos que dão ciência ao mundo de que um processo está em andamento, levado para um final com vistas ao fortalecimento e entendimento dos que acompanham com atenção o desenrolar dos fatos narrados pela ciência e que são profecias presentes na Bíblia, nesta notável associação do profético ao temporal. Por que é que o texto se refere a uma última trombeta? Porque já foram tocadas outras, mais precisamente 3, de acordo com a palavra de Deus. É sobre elas, de uma forma sucinta, que nós vamos falar agora e que se encontra no capítulo 8 do livro de Apocalipse, a primeira trombeta. Nós lemos o seguinte: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue,
e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8, verso 7. Meus irmãos, perante aquilo que nós lemos, importa dizer que o grande desmatamento do planeta e a queima de florestas, causando enormes danos, que se estendem à visível alteração climática, além da extinção de espécimes animais e vegetais, que, segundo os organismos responsáveis, são na proporção de 80 espécimes diários. É assustador. A estatística, segundo os especialistas, de cada 10 árvores cortadas, 8 caem vitimadas pelo avanço das fronteiras agrícolas e pela ganância comercial. Fazemos uma pergunta. Será necessário perguntar se esta trombeta já tocou? A segunda trombeta. Apocalipse 8:9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Hoje, prezado ouvinte e amados irmãos, não precisamos ser cientistas, apesar de eles confirmarem essa triste realidade. Todos assistimos a um deplorável espetáculo. Qual? A agressão dos mares e como uma grande parte deles se tornam como os desertos da terra. Citemos alguns tipos de agressões. O lançamento indevido de matérias agressivas como óleos, dejetos industriais e sanitários em ribeiros, nascentes, riachos, rios que por sua vez contaminam os oceanos, ou seja, o plâncton e as criaturas que neles habitam. Outro tipo de agressão, a pesca indiscriminada, provocando a extinção de espécimes. Ainda outra, que é evocada pela imprensa ao divulgar as conclusões dos cientistas. 40% dos seres vivos no mar decresceram nos últimos 50 anos. Mas não estão senão a confirmar o profético. Perguntamos, esta segunda trombeta já tocou? Alguém pode negar a veracidade dos fatos? A terceira trombeta. Apocalipse 8, versículo 11. E a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Meus amados irmãos e amigos, depois 2/3 da superfície do planeta são cobertos por água. Mas apesar disso, a água boa para consumo está cada vez mais escassa. Por quê? Por causa da contaminação das águas. Hoje, a água de má qualidade, como diz o texto, é a causa da morte de muitos homens. Esgotos lançados nas águas, sem tratamento, milhões de toneladas de metais pesados, solventes, produtos tóxicos, são lançados todos os dias em ribeiros, nascentes, rios, para além de dejetos vindos dos esgotos urbanos. Isto é um drama, vivido por países, prestem atenção, meus amigos, não só em desenvolvimento, mas países desenvolvidos também. A ONU afirma que 80% das doenças nos países pobres do hemisfério estão relacionados com a água de baixa qualidade. Meus amigos, estamos encerrando a nossa mensagem. Esta contaminação tem sido a mãe de todo o tipo de agentes transmissores de epidemias diversas e doenças que têm colocado à morte muitos homens, de acordo com a profecia do texto. Em face desta realidade, podemos afirmar com certeza que esta trombeta já tocou. Concluindo, hoje sabemos que as 3 primeiras trombetas foram tocadas porque os sinais foram visíveis e confirmados cientificamente, restando agora o toque da 4ª trombeta. Apocalipse 8:12 afirma: E o 4º anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite.
Meus irmãos e amados amigos, os discípulos perguntaram um dia a Jesus quando seriam estas coisas e que sinais haveria da sua vinda. Jesus respondeu no capítulo 24 de Mateus, no verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão no céu e as potências do céu serão abaladas. Literalmente isto não aconteceu e por certo acontecerá num momento especial. Não se sabe o dia nem a hora desses acontecimentos. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24, 36. Apela-se então à vigilância e ao preparo para que possamos ouvir o toque dessa trombeta, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Citamos a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16, 17. Não queremos com este assunto e mensagem molestar as consciências, nem temos a intenção de nos colocar na posição de profeta das catástrofes, porque bem sabemos que tudo está sob o controle de Deus, o Todo-Poderoso, que antes de agir ou condenar, providencia um Salvador, porque Ele ama todo homem, objeto e coroa da criação. Meus irmãos, nesta última mensagem, nós completamos 3 detalhes do texto que temos vindo a estudar acerca da volta do Senhor Jesus. Vamos encerrar este ciclo de mensagens acerca da volta de Jesus, orando, pedindo que Deus nos faça sentir essa realidade e a veracidade dessa grande promessa. Oremos então. Pai, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedindo-Te que Tu despertes em nossos corações, nas nossas almas, a certeza desse grande momento que Tu tens preparado e reservado para a Tua Igreja. Nós oramos, ó Pai, para que no seio da Tua Igreja, fiel, do Teu povo, Tu, Senhor, avives pela ação do Teu Espírito esse sentimento e essa certeza, e que cada um de nós possa viver em função desse grande momento. Senhor, liberta-nos de tudo o que possa constituir um impedimento, um obstáculo, a que as nossas vidas vivam em função desse grande dia. Faz, ó Pai, pelo Teu Espírito, com que o vivamos, como se esse evento fosse agora. Prepara-nos para tal. É o clamor que fazemos, orando com fé pela Tua Igreja, pelo Teu povo, e que o Teu Espírito desperte muitos que ainda não estão entendendo que esse momento é profético e que está às portas e que o mundo vive os últimos instantes dessa hora. Que o Teu Espírito Santo possa despertar as mentes, os corações para essa grande mensagem. É o clamor que fazemos, a oração, em nome de Jesus. Amém.